Fala pessoal, vamos continuar o nosso estudo. Agora vamos especificamente falar dos ossos que vão formar o crânio. Vamos começar aqui primeiro com o osso frontal. Primeiro vamos falar sobre as relações do osso frontal, ou seja, com quem ele se articula. Aqui é uma vista anterior do crânio, você consegue observar que o osso frontal ele vai possuir articulação aqui com o osso zigomático, ele vai possuir articulação aqui com o osso esfenoide, tanto na região anterior como na região lateral. Daqui a pouco a gente vai observar. Não sei se vocês estão conseguindo observar aqui, mas aqui em cinza nós temos aqui o osso etimoide. O osso frontal aqui, ó, ele está se articulando com o osso etimoide. O osso frontal se articulando com o osso lacrimal. Se articulando aqui com a maxila, exatamente. Olha, a maxila aqui ela sobe com um processo aqui para cima, certo? E também se articula aqui com o osso nasal. Na vista lateral, nós temos novamente os mesmos ossos que eu acabei de comentar. Olha, nasal, maxila, aqui com lacrimal, um pouquinho aqui com etimoide, zigomático e aqui, olha, esfenoide, certo? Bruno, peraí, ele se articula aqui na frente e aqui lateralmente? Exatamente. Aqui é a asa, você está vendo a asa pela frente e aqui você está vendo a ponta da asa, certo? Do osso esfenoide. Então, o que vocês estão vendo aqui? A ponta da asa sendo articulando com o osso frontal. Da mesma forma que, olha, o osso frontal se articulando com o osso parietal. Aqui é uma secção sagital mediana, certo? E aí vocês conseguem observar a mesma coisa, as mesmas articulações, certo? Tanto com o osso nasal, aqui uma outra articulação aqui com o osso etimoide, bem interessante. A gente vai observar em outra vista, em uma outra vista, como também acontece essa articulação. Vocês estão conseguindo observar também a articulação dele com o osso parietal e também com o osso esfenoide, da mesma forma. Olha, nessa vista você consegue observar melhor as articulações, tanto com o osso etimoide quanto com o osso esfenoide. Observa como o osso frontal está se articulando com o osso etimoidal e olha como ele se articula aqui também com o osso esfenoide. Perfeito? Enfim, então essas são as relações, essas são as articulações que o osso frontal realiza no crânio. Aqui, ó, numa vista superior, você também está vendo ó, o osso frontal articulando com os dois parietais. E aí, na secção transversal, vista inferior, mesma coisa, se articulando com os mesmos ossos parietais. Galera, é o seguinte. Antes de eu entrar e falar os acidentes ósseos do osso frontal, eu vou dar um parêntese e vou explicar uma coisinha para vocês, que vai se aplicar a vários outros ossos, certo? Isso daí está relacionado com um acidente ósseo chamado de processo. Se vocês pegarem a definição acidente ósseo processo, vocês vão ver. É uma proeminência, é uma protuberância, ela possui a função de fixação de ligamentos ou tendões musculares. Ponto. Certo? Eu vou mostrar duas proeminências dessas, ou seja, dois processos que possuem essa função. Certo? Está aqui, olha, no osso temporal, dois processos. Esse processo que nós chamamos de processo mastoide e esse processo que nós chamamos de processo estiloide. Bem aqui eu tenho, são pontos de fixação de músculos e ligamentos. Só que no crânio tem um detalhe. Existem alguns processos, e somente no crânio, ressalto, que eles realizam articulações, ou seja, é uma proeminência que toca na outra proeminência e aí acaba fazendo uma articulação. Eu vou dar o exemplo do osso zigomático, certo? Observem aqui, por que eu estou apontando para o osso zigomático? Porque o osso zigomático ele tem dois processos que é muito fácil para vocês entenderem isso. Então vamos lá. Observem. Aqui é a parte central do osso zigomático, nós até chamamos de corpo do zigomático. E a partir disso, olha, você consegue observar que tem uma proeminência indo para cima, você tem uma proeminência vindo para esse lado aqui, certo? Essa proeminência que está vindo para a região superior se articula com o osso frontal. O mesmo osso frontal joga uma proeminência para baixo, para se articular com o zigomático. O zigomático que lançou uma proeminência para posterior, ele se articula com uma proeminência do osso temporal, que essa proeminência foi na direção anterior. O que eu estou mostrando para vocês são processos, certo? Então,
isso daqui é um processo, isso daqui é outro processo, esse daqui é um processo, isso daqui é outro processo. E vocês estão vendo que esses processos eles estão se articulando por meio de suturas. Ok, mas por que você quis chamar a atenção nisso, Bruno? Porque agora, como a gente vai nomear os acidentes ósseos, eu já vou mostrar isso e já fica mais fácil para vocês memorizarem. Como é que vocês vão nomear cada um? Primeiro, eu vou nomear esse daqui, certo? Esse processo. Então, qual é o nome desse acidente ósseo? Processo. Qual o tipo? Processo. Pessoal, pergunta: esse processo se articula com quem? Acredito que você deve imaginar. Esse processo se articula com o osso temporal. Mas esse processo, ele pertence a qual osso? Osso zigomático. Montei o nome desse acidente ósseo. Processo temporal do osso zigomático. Perceba que eu estou no osso zigomático, eu estou apontando um processo que está se articulando com o osso temporal. Vamos nomear esse processo agora? Percebam que agora eu troquei. Agora eu estou no osso temporal. Tipo de acidente ósseo? Processo. Esse processo aqui, ele está se articulando com qual osso? Ele está se articulando com o zigomático. Então, o nome dele vai ser processo zigomático. Mas esse processo, ele pertence a qual osso? O osso temporal. Então, o nome completo desse acidente ósseo é processo zigomático do osso temporal. Viu como inverteu, gente? Certo? Eles inverteram e formaram uma estrutura. O nome completinho disso daqui, que eu vou já falar para vocês, se chama arco zigomático. Memorizem esse nome, porque é um nome importante para vocês, certo? O arco zigomático é a união desses dois processos, o processo temporal do osso zigomático com o processo zigomático do osso temporal, certo? Pessoal, pausa o vídeo, calma. Eu gostaria muito que vocês tentassem nomear esse acidente ósseo aqui. Vamos nomear, eu quero, pausa o vídeo e tenta colocar. Coloca no papel e depois retoma e vê se você acertou. Bem, espero que você tenha feito isso. Então, tipo de acidente ósseo, processo. Esse processo ele está se articulando com quem? Com o osso frontal. Mas esse processo ele pertence a qual osso? Ele pertence ao osso zigomático. Então, o nome completinho dele é processo frontal do osso zigomático. Você pode excluir esse osso, certo? Você pode só falar processo frontal do zigomático, não tem problema, certo? Faz a mesma coisa com esse processo agora. Vamos lá. Qual tipo? Processo. Ele está se articulando com quem? Com o zigomático. Mas ele pertence a qual osso? Osso frontal. Vocês viram a importância disso? Espero que vocês tenham percebido que a partir de agora vocês não vão decorar o nome desses processos. Vocês só vão associar. Se você sabe que aquilo não é um processo, basta você saber, ele vai se articular com o osso fulano de tal e pertence ao osso fulano de tal. Pronto, você não precisa decorar, você só precisa entender. Pausa o vídeo novamente, eu quero que vocês me digam o nome desse processo. Perceba que esse processo é como se viesse daqui de cima e estivesse se articulando aqui no final. Olha só com que ele está se articulando lá no final. Então vamos lá. Ele é um processo? Sim, estou falando para vocês que ele é um processo. Ele está se articulando com qual osso? Observe, eu quero saber a ponta dele, não lateralmente. A ponta dele está se articulando com quem? Com o osso frontal. Mas ele pertence a qual osso? Ele pertence à maxila. Espero que vocês tenham entendido, refaçam esse exercício, porque isso vai ser muito importante para a nomenclatura de alguns acidentes ósseos. Vamos retomar o osso frontal. Apresento para vocês uma vista anterior do osso frontal. O osso frontal ele é dividido em 3 partes. Bruno, já vi em outros livros dividido em outras partes. Ok, mas aqui nesse livro especificamente, que é o Sobota, ele está dividido em 3 partes. Ele vai ter uma parte que é chamada de escama frontal, que é toda essa parte aqui que vocês estão vendo. Escama, pessoal, tentem imaginar como se fosse a característica do osso plano, aquele que tem uma lâmina externa, uma díploe e uma lâmina interna. Esse daí é o que nós chamamos a região da escama frontal, certo? A outra parte é essa parte aqui que nós chamamos de parte orbital. Eu estou colocando parte orbital e face orbital, por quê? Porque a parte orbital,
certo? Ela é basicamente um acidente ósseo chamado de face orbital. Vocês, acredito que vocês devem estar entendendo, isso daqui é a parte superior da órbita, aquele local que fica localizado, que fica abrigando o globo ocular. E a outra parte é essa parte nasal, que é a parte que vai se articular com os ossos nasais, ok? Então, o osso frontal possui essas três partes. Já estou mostrando um acidente ósseo, face orbital, que é essa daqui, certo? Vamos para o próximo acidente ósseo. O próximo acidente ósseo é o arco superciliar. São duas proeminências ósseas que vocês estão observando aqui, certo? Essas duas proeminências ósseas, normalmente, elas são mais evidentes no sexo masculino, tanto que elas são até utilizadas para identificação de sexo, possuindo um esqueleto, etc. E entre esses dois arcos superciliares, eu tenho uma região mais lisa, que ele vai ser considerado, ele não é, gente, um acidente ósseo. Ele é um ponto craniométrico, certo? Que ele vai ser utilizado normalmente para fazer medidas do crânio. O nome dessa região, desse ponto craniométrico, nós chamamos de glabela, certo? A glabela é esse ponto aqui que fica entre os dois arcos superciliares, ok? Volto a falar uma coisa. Se você pensa em fazer neurocirurgia, você precisa saber todos esses pontos craniométricos. Eles são extremamente importantes para a realização de algumas cirurgias, de algumas neurocirurgias, ok? Então, por exemplo, aqui a glabela, perfeito? Próximo acidente ósseo que eu vou falar para vocês é a margem supraorbital. Margem supraorbital é essa daqui que vocês estão vendo, ó. É toda essa região, tá? Margem supraorbital, ok? Gente, não tem segredo. É a margem, por quê? Porque é a borda da órbita. Supra, porque é a margem superior da órbita. Viu como é montar? Margem, borda, supra, acima, orbital da órbita. Margem supraorbital, ok? Eu já mostrei a margem infraorbital para vocês, que está localizada na maxila. Depois vocês podem dar uma olhada lá. Próximo acidente ósseo que eu vou falar para vocês é a incisura ou forame supraorbital. Como assim, Bruno? Eu quero que vocês entendam o seguinte. O forame vai ser um buraco. A incisura não. Ela é tipo uma estrutura, uma reentrância ou uma grande depressão em formato de C. Vejam só. Eu fiz um esqueminha, certo? Que eu espero que vocês entendam. Por que eu estou chamando a atenção dessa incisura e nesse forame supraorbital? É porque eles são quase a mesma coisa, certo? Vai diferenciar a morfologia de cada crânio. Vê se vocês entendem. Eu estou colocando aqui, olha, essa bola maior, essa e essa bola maior, são as duas órbitas, ok? Olha aqui para essa imagem, são as duas órbitas, aqui e aqui, aqui e aqui, são as duas órbitas. E aí, olha o nome, supraorbital, é porque está acima da órbita, ok? Então, quando é um forame, você está observando que é um buraco, certo? É um forame e está separado realmente da órbita, certo? Você vê que bem aqui, como se teria uma região óssea, teria uma linha óssea. Então, quando você observar que tem a bolinha separada, bonitinha, forame supraorbital. Quando você observar que essa bolinha ela meio que fusionou com essa bolinha maior, ou seja, o forame se fusionou com a órbita e aí formou essa estrutura em formato de C, certo? Semelhante a um C, aí você já vai chamar de incisura supraorbital, ok? Se você for mais específico ainda, a gente vai ter um outro nome em alguns livros. Mas, por favor, eu quero que vocês primeiro memorizem aqui. Memoriza. Forame supraorbital e incisura supraorbital. Se por um acaso, gente, vocês não conseguirem observar essa incisura, como é o caso que eu estou mostrando aqui, está na verdade desse jeito, que ficou praticamente quase reto, certo? Aí nesse caso nós chamamos de incisura frontal. Mas por favor, qualquer coisa você deleta esse nome, não tem problema, tá? Eu quero que você memorize esses daqui, ó. Incisura supraorbital ou forame supraorbital. A próxima estrutura é esse daqui, olha, o processo zigomático do osso frontal. Por quê? Porque esse daqui é o processo que vai se articular com o osso zigomático, aquele mesmo que eu já mostrei para vocês anteriormente. Qualquer coisa, volta o vídeo para você observar a imagem. Ou então abre o atlas aí do teu lado e tenta observar, ok?
E aqui, pessoal, a espinha nasal, um acidente ósseo que ele está relacionado, que ele auxilia na articulação com o osso nasal, ok? Vocês vão perceber, gente, que nessa apresentação tem alguns acidentes ósseos que eu não estou mostrando. É normal, é comum. Na verdade, até quando eu passo o roteiro, né, para os alunos, tem até estruturas aqui que eu nem coloco. Por exemplo, eu não quero que você divida os ossos em partes. Eu não falo, por exemplo, de um acidente ósseo, por exemplo, a espinha nasal, porque tudo depende, às vezes, das peças que está disponível para nós estudarmos, ok? Mas esses daqui são os principais acidentes ósseos. Há mais? Com certeza. Tem como eu explorar mais o osso temporal? Com certeza. Qualquer coisa, se você quiser explorar, abre o livro e lá tem muitas outras coisas para vocês degustarem, ok? Característica aqui do osso frontal é essa daqui, olha só que legal, gente. Vocês estão vendo esses furinhos aqui, olha? Esses furinhos são locais que emergem alguns vasos sanguíneos. É por esse motivo, né, que vocês vão observar que nessa região, principalmente acima do supercílio, uma região que, se você sofrer um trauma, você sangra muito, porque realmente é uma região muito vascularizada. Então, observe, aqui esses furinhos estão representando a presença de vasos sanguíneos, certo? Além disso, além de cada furinho desse, eu vou mostrar para vocês que no forame ou na incisura supraorbital vai sair uma artéria, uma veia e um nervo. Observem aqui nessa imagem. Acredito que vocês já devem estar se localizando. Aqui é o olho, certo? Fechado. E eu estou mostrando aqui para vocês, olha só o que está saindo, gente. Aqui é o forame supraorbital, certo? Forame supraorbital. Aqui no forame está saindo quem? A artéria e a veia supraorbital. Cara, olha só como é a anatomia. A anatomia é desse jeito. No forame, com um determinado nome, vai sair a artéria e a veia de mesmo nome, certo? Então, observem que está saindo essa artéria e essa veia, e aí, olha só a quantidade de vascularização aqui acima do supercílio, ok? Aqui em uma imagem do néter, essa imagem é mais, vamos dizer, entre aspas, é um pouco mais complexa do que a anterior. Aí eu estou apontando novamente para vocês os vasos supraorbitais. Quando eu falo vaso, gente, aí já associa a artéria e a veia, ok? E também vai sair um nervo supraorbital no mesmo forame, na mesma incisura, ok? Eu quero atenção para esse nervo, certo? Atenção para esse nervo porque clinicamente você avalia esse nervo. Por quê? Aqui novamente, olha, nervo supraorbital, numa imagem do néter, perfeito? E aí, nessa imagem, eu estou mostrando para vocês da onde vem esse nervo supraorbital. Vamos lá. Bruno, eu não estou entendendo a imagem. Calma, vamos lá. Secção sagital, certo? Essa secção, quero que você observe que bem aqui, olha a órbita. Percebe que aqui é quase no finalzinho da órbita, então imagina que a secção está aqui próximo da sua margem lateral da órbita, ok? Secção próximo da margem lateral da órbita. Então está fazendo a secção nesse local e eu estou vendo aqui toda a inervação que vem aqui para a região do olho. Não é toda, mas parte da inervação que vem aqui para a região do globo ocular e de estruturas acessórias. Por exemplo, essa estruturinha que vocês estão vendo aqui é a glândula lacrimal. Vocês estão vendo aqui um nervo vindo aqui inervar essa estrutura. Bruno, cadê esse forame que você está dizendo? Cadê esse nervo? O nervo supraorbital é esse daqui, olha. Certo? Esse é o nervo supraorbital. Esse nervo supraorbital que vocês estão observando aqui, vamos voltar um pouco. Ele é chamado de nervo supraorbital depois que ele atravessa o forame. E aí depois vamos voltando. A partir daqui, gente, certo? Ele vai ser chamado de nervo oftálmico, certo? Esse daqui é um nervo oftálmico, certo? Esse daqui é chamado de nervo maxilar, que ele vem aqui para a região da maxila, e vem aqui esse nervo aqui, embora não esteja aparecendo, é o nervo mandibular, ok? Para quem já está mais adiantado, eu estou apresentando para vocês o nervo trigêmeo, certo? Olha o nome, três gêmeos, porque são nervos irmãos, certo? O nervo trigêmeo, ele é o quinto par
dos nervos cranianos. Quem não viu já nervoso, não se preocupa, ele é o quinto par. E esse nervo, ele é responsável pela a inervação, pela sensibilidade da face, certo? Então ele é responsável pela relação somatosensorial da face, ok? Então, o que acontece? Esse nervo trigêmeo, ele vai ser dividido em três principais ramos. Repito, oftálmico, maxilar e mandibular. Como o quinto, né, o número 5 em algarismo romano é um V, esse nervo também é chamado de V1, V2 e V3. Coloca o algarismo romano e coloca subscrito o número 1, 2 ou 3. O que acontece? Repito a função dele. A função dele está relacionada com a sensação, certo? A informação sensorial da face. E aí eu estou mostrando para vocês aqui nessa imagem do Néter, que aqui, olha, tudo que está em verde, quem traz essas informações é o V1, o nervo oftálmico. Tudo que está em azul, quem traz as informações é um nervo maxilar. Tudo que está aqui meio em vermelho, vamos dizer assim, quem traz as informações é um nervo mandibular, certo? Esse nervo, ele tem a característica de ser sensitivo nesse contexto. Só que ele tem um ramo motor que, por favor, deixa de stand-by agora, por favor, para a gente não complicar. Então vamos lá. O que eu estou falando para vocês? Não sei se vocês conhecem uma patologia chamada de neuralgia do trigêmeo. A neuralgia do trigêmeo é uma patologia específica em que o paciente, quando ele sofre, você toca no nervo, por exemplo, ele começa a doer, ele começa a ter uma sensação álgica intensa, gigante. Qualquer coisa vocês coloquem no Google e vocês vão verificar que a neuralgia do trigêmeo ela é uma das causas, uma das patologias no mundo que mais causam suicídio. Por quê? Porque essa dor ela é intensa. A pessoa, por exemplo, há relatos, né, o cirurgião dentista também trabalha com ela, por isso eu já atendi um paciente com neuralgia do trigêmeo, então eu tenho mais ou menos alguns aspectos. Ela é uma doença incapacitante, ela é uma patologia incapacitante mesmo, certo? Há relatos que o paciente, quando sorri, o fato dele sorrir, ele dói. O fato de ele abrir a boca e o vento bater nos elementos dentários dele, no dente dele, faz doer. Então, gente, o paciente ele não consegue fazer nada porque ele fica incapacitado, ele não consegue sair da rua, ele não consegue sorrir, ele fica, enfim, depressivo e aí vem todas aquelas cascatas e o paciente pode entrar em suicídio. Existem algumas formas de você avaliar o nervo trigêmeo, certo? E essas formas são as regiões onde o nervo trigêmeo ele emerge, certo, do crânio. Eu volto a falar para vocês. Olha só. Voltar aqui para uma imagem que tem um crânio aqui, certo? Aqui mesmo. O nervo trigêmeo ele está emergindo desse forame. Então, gente, você quer testar o teu nervo trigêmeo agora? Tu quer ver se não tem neuralgia do trigêmeo? Pressiona essa região em cima desse local e verifica se dói bastante. Verifica se dói. Mas tem que ser assim, gente, uma dor alucinante que você não aguenta. Os pacientes que têm neuralgia do trigêmeo, você faz esse teste, o paciente ele vai lá na lua e volta, certo? Então, você aperta aqui no forame, na região do forame supraorbital, certo? Ou da incisura supraorbital, lembrando a mesma coisa. Você está tocando na emergência do nervo trigêmeo e aí você está fazendo também já a análise do nervo trigêmeo. Quando vocês chegarem lá, estudarem propedêutica do sistema nervoso, essa é uma das técnicas que você avalia o nervo trigêmeo, ok? Então vamos seguindo. Olha, uma vista inferior, né? Isso daqui é o osso etimoide, por favor, esqueçam ele, foquem aqui no osso frontal. Então, de novo, olha, a escama frontal, a incisura supraorbital novamente, a margem supraorbital, olha, margem supraorbital de um lado, margem supraorbital do outro, processo zigomático do osso frontal e aqui, olha, a fossa da glândula lacrimal, bem aqui. Ah, Bruno, tá aqui, não ficou tão legal. Eu entendo, a imagem também não ajudou. Mas quando você observa mesmo no crânio, principalmente crânios verdadeiros, né? Porque às vezes o pessoal da peça sintética não faz esse acidente. Tem uma região, tipo uma pequena depressão, que é a fossa da glândula lacrimal.
para quem não sabe, está aí a glândula lacrimal. Você está observando aqui ó, o bulbo do olho e aqui a localização da glândula lacrimal. Tá percebendo, gente, que a glândula lacrimal ela está localizada, ela realmente está bem conectada, ela está bem relacionada com o osso frontal, e aí a partir disso forma uma pequena depressão, e essa depressão acaba envolvendo ela, e a partir disso nós temos uma fossa, ok? Então, glândula lacrimal aqui. Só para curiosidade de vocês, bem aqui eu tenho outras estruturas também do sistema lacrimal, certo? O sacro lacrimal, que é uma região que armazena as lágrimas, quem produz é essa daqui. Aí tem todo um sistema que leva para cá, certo? E aí é armazenado aqui no sacro lacrimal, e aí o excesso de lágrimas é lançado, pois bem, exatamente, para a cavidade nasal, para dentro do teu nariz. Entendeu? Quem nunca chorou bastante, copiosamente e começou a ter coriza? Aquilo que está saindo do teu nariz é lágrima, gente. Quando você chora copiosamente, está saindo lágrima, porque você produziu tantas lágrimas que o sacro lacrimal ele ficou tão cheio que ele começou a lançar essas lágrimas para o interior da cavidade nasal. Ok? Vamos seguindo. Aqui, pessoal, uma outra vista. As estruturas que eu vou mostrando aqui para vocês são... essa daqui é uma vista posterior do osso frontal. Esqueci de falar. Posterior do osso frontal. Então, olha só. Processo zigomático do osso frontal. A parte orbital. Não sei se vocês conseguem observar que é como se fosse duas saliências assim. Que é como se fossem formando o teto da órbita. Incisura etimoidal. Bruno, meu Deus, o que é uma incisura? Eu já falei para vocês o que é uma incisura. É tipo uma estrutura em formato de C. Tipo uma pequena, não é depressão, é tipo uma reentrância, onde você pode ter uma estrutura, você pode ter uma articulação, etc. Nesse caso aqui, incisura etimoidal, é porque bem aqui vai ficar o osso etimoide. O osso etimoide vai entrar nesse local. É bem aqui que ele vai se articular. Voltem, por favor. Eu vou voltar para vocês para não ter problema, para a gente sempre ficar associando. Aquela reentrância que eu estou mostrando para vocês é essa reentrância que está aqui nessa imagem, certo? Cadê? Aqui, olha. Nessa imagem aqui. Essa reentrância do osso frontal é o local onde ele se articula com o osso etimoidal. Logo, o nome da incisura é incisura etimoidal. Perfeito? Enfim, galera. Basicamente, já falei para vocês, esses são os principais acidentes ósseos. E aí, vamos seguindo. A incisura etimoidal, crista frontal, essa daqui é bem interessante essa estrutura, certo? Porque ela vai servir como ponto de fixação para uma estrutura meníngia, quem já está no sistema nervoso já vai saber, chamada de foice do cérebro, certo? Foice do cérebro. Ela é uma estrutura meningia basicamente composta pela dura mater, ou seja, a meninge mais resistente, certo? E ela tem a função, basicamente, entre aspas, de dividir o cérebro. Ela divide o cérebro, a foice do cérebro, certo? E aí, olha, o sulco do seio sagital superior, já falei para vocês um pouquinho sobre ele. Então, uma outra estrutura aqui, olha, chamada de forame cego. Esse forame cego vai sair um vaso, né, uma veia chamada de veia emissária. Por favor, guarde esse nome que depois eu volto a falar para vocês. Olha aqui, gente, nessa imagem. Secção sagital mediana novamente, eu estou mostrando aqui para vocês, olha, seio sagital superior, perfeito? Esse daqui, ó, seio sagital superior. Aí vocês podem pensar, pô, Bruno, se tem o seio sagital superior, pois é, gente, tá aqui, olha, seio sagital inferior. É esse daqui que eu estou mostrando para vocês. E aí eu acho que vocês estão observando essa estrutura fibrosa formada pela dura mater, ou seja, pela meninge formada pela meninge mais resistente. E aí, quem já conhece, quem é do campo, sabe o que é uma foice, sabe que ela tem basicamente esse formato, certo? Em que esse lado normalmente ele é mais afiado, utilizado para cortar. Se você não sabe o que é, lembra da morte, do pânico, sabe? O pânico, ele sempre levava uma ferramenta. Essa ferramenta que ele cortava, que ele ceifava as suas vítimas, o nome daquela ferramenta é foice. É por isso que, por ele ter esse formato, nós chamamos essa estrutura aqui da dura mater chamada de foice do cérebro, certo? Ela basicamente está dividindo os dois hemisférios
cerebrais, ok? Então, seio sagital superior e aqui a foice do cérebro, toda essa estrutura que vocês estão observando. Olha só, logo após o nascimento, os lados direito e esquerdo do osso frontal são unidos pela sutura frontal. Exatamente, gente, ó. Aqui eu tenho uma imagem, ó. O osso frontal, logo após o nascimento, ele é dividido por essa sutura frontal, certo? E normalmente essa sutura frontal, ela vai desaparecer entre os 6 ou 7 anos, após, gente, da fontanela anterior ter se calcificado, ok? Então, olha, sutura frontal, ok? Quando essa sutura fica só o remanescente dessa sutura, eu acho que vocês estão conseguindo observar aqui, nós vamos chamar ela agora de sutura metópica, certo? É um remanescente da sutura frontal. Outro acidente ósseo, finalizando o osso frontal, nós temos o seio frontal. Lembra que o osso frontal ele vai ser um osso plano, ele é considerado um osso plano, certo? Mas ele também é um osso pneumático. Por quê? Porque ele vai possuir seios no seu interior. Esses seios, só relembrando, são aquelas estruturas responsáveis pela diminuição do peso do crânio. Então tá aqui, olha, as estruturas do seio, as estruturas denominadas de seio frontal, aqui nessa vista, nessa secção sagital mediana e aqui nessa secção coronal. Para quem não entendeu, essa imagem eu já mostrei para vocês na aula de introdução. Lembra que na radiografia a gente consegue observar essas estruturas de uma forma mais radiolúcida, ou seja, com menos branco, ela tem a tonalidade mais para o negro do que mais para o branco, ok? Bem, pessoal, osso frontal foi isso. Na nossa próxima aula, aí a gente fala sobre o osso parietal.